Bom, para quem está nos assistindo agora no YouTube da Embrapa Soja, muito bom dia. Meu nome é Hugo, trabalho no Núcleo de Comunicação Organizacional aqui da Embrapa Soja e nós vamos ter hoje mais uma palestra online com os pesquisadores aqui da unidade, dessa safra agora, que se inicia, na verdade, acabamos a safra 19-20, vamos começar a safra 20-21, e hoje nós teremos a presença aqui do Dr. Fernando Adegas, que é da equipe de plantas daninhas da Embrapa Soja, que vai falar para a gente sobre a situação atual e o manejo das plantas daninhas resistentes. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Hugo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesse webinar, tudo tranquilo. Certo. Então, pessoal, o Dr. Adegas vai realizar agora uma palestra com os slides, e eu gostaria de dizer que as perguntas já podem ser encaminhadas aqui via chat, do YouTube mesmo. No final da palestra, o Dr. Adegas vai ler as perguntas, vai responder uma. Nós temos a intenção de ficar aqui entre 1h15 e 1h30 com vocês, nessa transmissão, e fiquem à vontade, já para ir perguntando durante a palestra, que elas vão ser respondidas no final. Então, agora eu vou deixar vocês com o Dr. Fernando, que vai colocar a apresentação dele, e um bom dia, uma boa palestra a todos. Doutora Adegas, a sua palestra já está aparecendo, fique à vontade para realizar a apresentação. Tá bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu espero que todos estejam bem, né? Uma situação diferente que nós estamos vivendo, essa questão da Covid-19. O mais importante é todo mundo estar com saúde, com segurança, vocês e todos os parentes. É um grande prazer poder estar conversando, não estou vendo vocês, mas provavelmente tem vários conhecidos nossos em algumas regiões do Brasil que a gente tem rodado, trabalhado, então já agradeço novamente a participação de vocês, e como o Hugo falou, a ideia, a gente tem em torno de 30, 40 minutos de apresentação, e depois eu vou deixar à vontade para a gente ter esse bate-papo, troca de experiências, questionamentos, enfim, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qual a ideia desse tema é aproveitar essa situação de pós-safra de verão, né? Esperando foi uma safra muito boa, esperando a nova safra. E como é que está essa situação de plantas daninhas resistentes, né? Quem me conhece, quem já viu esse nosso bate-papo, a informação sempre é que isso tem se tornado um tema cada vez mais importante. Então, a ideia desse bate-papo é a gente fazer uma geral, né? Sobre como é que está a situação e os tópicos que eu vou abordar. Você se relembrar alguns conceitos, que sempre é importante, né? Colocar como é que está a situação mundial da resistência, a situação no Brasil dessa resistência, e vou destacar 3 importantes plantas daninhas que vai ser o alvo, porque são coisas mais atuais. Primeiro, o pé de galinha, pela importância que está tomando, principalmente na região do Cerrado, e os novos casos recentes de resistência no Brasil de caruru, amarantos híbridos e leiteira euforma terófilo. E no final a gente vai falar um pouquinho do futuro e de manejo. Vai ter um webinar especificamente para isso de manejo, né? Mas eu vou tratar um pouquinho dessas questões que eu acho importantes, tá bom, pessoal? Eu queria iniciar agradecendo os outros colegas da Embrapa, né, da equipe de herbologia da Embrapa Soja. Fico eu e o Dionísio em Londrina, e esses outros colegas espalhados pelo Brasil todo, que muitas dessas informações, esses trabalhos conjuntos que a gente faz, os nossos projetos, enfim, né? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de começar com vocês é a gente relembrar alguns conceitos, né? Pode ser uma coisa que a gente fala, poxa, mas precisa voltar a lembrar o conceito? Precisa, pessoal. Então, a primeira coisa é que tudo que eu vou falar com vocês, ainda vou me basear no manejo integrado de plantas daninhas, que é esse nosso MEPD, né? O MIPD, né? Lembrando sempre das questões do controle preventivo, cultural, mecânico, químico e outros. Lógico que vai ser nós vamos tratar muito mais das questões do controle químico por causa da resistência, mas lembrando que o manejo é sempre enfoque geral de quando a gente for falar de controle, de como é que a gente deve se portar em relação a plantas daninhas, e muitas das coisas que não estão acontecendo, ou dos problemas que estão acontecendo, são relacionados a essa questão de não adoção do manejo integrado de plantas daninhas. Então, relembrando um pouco de como é que acontece a resistência, eu sei que a grande maioria que está acompanhando já sabe disso, mas vamos relembrar algumas coisas, né? Essas plantas resistentes, esses biótipos, já estão presentes nos ambientes, né? Estão presentes em determinadas lavouras, seja da região central do Brasil, da região sudeste, região sul, né? E o que a gente faz é selecionar, né? E essa pressão de seleção vai ser feita com base em doses. Então, assim, ela pode ser feita com altas doses. Então, aqui, por exemplo, no caso, é uma amostra, né, que nós estamos tendo aqui várias plantas daninhas que estão em verde, e a gente já tem uma erva resistente ali, uma planta daninha resistente. Então, a gente vem com uma alta dose do
do herbicida no primeiro ano, então a gente vai controlar toda a população, sobra aquela resistente, a gente repete isso no segundo, terceiro, dos anos subsequentes, né? E o que a gente vai ter? Aquela planta que estava isolada, ela depois do início da infestação, né, da produção de sementes, ela vai tomar conta da área. Então, primeiro a questão da resistência com alta dose. Mas também tem a resistência com subdose, que foi relatada mais recentemente. O que acontece? Essa planta daninha que está aqui, que já é resistente, a mesma foto que eu mostrei no início, se a gente aplicar uma subdose, o que vai acontecer aqui? Ela não vai ser controlada, mas várias outras que precisam de uma dose, da dose normal, do herbicida, também não vão ser controladas. Lembrando que planta daninha, né, é muito heterogênea a população. Então, algumas, por exemplo, se você precisar de 1 litro de um herbicida, às vezes com 200, 300 ml, você controla alguns indivíduos da população. E lógico, para controlar a população toda, você vai precisar daquele 1 litro. Então, o que acontece com subdose? Acaba sobrando algumas plantas, e isso vai aumentando com o tempo, né? Essas plantas que vão sobrando. O interessante é que para a subdose acontecer a resistência, né, vai precisar fazer o quê? Vai precisar ter o cruzamento dessa planta resistente com algumas suscetíveis. Então, só para lembrar, pessoal, resistência acontece pelo quê? É uma pressão de seleção da gente utilizar o mesmo herbicida ou herbicida do mesmo mecanismo de ação, então isso é importante. Acontece uma planta que já é resistente mesmo. Ou de subdose, que a gente vai acabando selecionando o quê? Essas aqui morreram todas, controlamos todas, e acabou sobrando essas plantas aqui que foram selecionadas com subdose. Então, aqui no trabalho de Mackenzie, que mostra que isso também acontece, principalmente pelo cruzamento das plantas da população resistente com os biótipos suscetíveis, então você normalmente tem, inclusive, um nível de resistência um pouco maior, ok? Então, primeira coisa, pessoal, resistência acontece pressão de seleção pelo mesmo mecanismo, pelo mesmo herbicida, pelo mesmo mecanismo de ação, com alta dose e com subdose, certo? Então agora eu gostaria de passar para vocês como é que está essa situação mundial de resistência para a gente chegar nos nossos casos no Brasil. Então, sempre o nosso relato de resistência, a gente sempre pega como fonte de informação esse site, que é o www.itscience.com, que é um site organizado pelo Dr. Ian Rippe, que fica lá na Universidade de Oregon, e tem um acerto entre os pesquisadores de plantas daninhas, que os casos de resistência a gente envia para o Dr. Ian, ele coloca no site, faz a avaliação e coloca no site, então fica uma forma da gente acessar, né? Ele é um site muito amigável, ele está em inglês, mas é muito amigável, e ele é periodicamente atualizado. Depois eu vou falar para vocês que ele está um pouquinho atrasado, e vou mostrar até uma carta do Dr. Ian porque acontece isso. Mas então, da última atualização, pessoal, nós temos o quê? Que já existe no mundo 521 casos de resistência, com 200 para 262 diferentes espécies, 92 culturas e 70 países. Então, olha como isso é um caso grande, né? Quer dizer, um volume muito grande. E se a gente analisar o número de herbicidas, nós já temos resistência para 167 diferentes herbicidas, né? Isso com um total dos 26 sítios de ação que nós temos hoje dos produtos disponíveis no mercado, né, já tem 23 sítios com resistência. Então, a gente sempre fala que na área de plantas daninhas nós temos bastante oportunidades, né, de manejo com diferentes mecanismos, com sítio de ação, mas hoje já tem resistência para 23. Então, essa é uma situação, uma fotografia geral, né, e como eu falei para vocês, né, isso está atrasado, a última atualização, se não me engano, foi em janeiro, né, e o novo caso de resistência do leiteiro, da Euphorbia heterófila, né, nós mandamos o caso do Dr. Rippe para colocar na database, né, no site, e ele demorou até para responder, achei estranho, porque ele é muito rápido, né, aí eu reenviei o e-mail um mês depois, aí eu descobri por que não está sendo atualizado, pessoal, e é por causa disso. Então, esse aqui é o e-mail que eu mandei falando, doutor Rippe, faz um mês que eu mandei a mensagem abaixo, que era outra mensagem da resistência leiteiro, ele falou, Fernando, desculpa, mas é que eu estou cuidando da minha esposa e de alguns amigos que estão com a Covid-19. Então, pessoal, acho que vamos torcer até para ter uma recuperação boa dos familiares do Dr. Rippe, e é por isso que ele não está atualizando, e é por isso que o caso do leiteiro não apareceu, ok? Então, vamos lá. Como é que foi? Como é que foi essa escalada, né, esse aumento de resistência? Vamos lembrar que o primeiro caso, que foi com o herbicida 2,4-D, aconteceu em 1957, já o primeiro caso de resistência, e por coincidência foram 2 plantas no mesmo ano, né? Uma comelina e uma cenoura selvagem que dá Daucus carota, em 1957, né? E a gente viu que principalmente a partir dos anos 80, houve um grande aumento da resistência, né?
Então, é uma curva ascendente, né, quase basicamente linear, e chegando àqueles casos que eu mostrei dos 521 casos. Então, essa aqui é a curva de resistência, né? Então, a lógica da agricultura modernizada a partir dos anos 80 e 90, grande utilização dos herbicidas, né? E aí o número nosso de 521. E é interessante, quando eu estava preparando essa apresentação, né, eu falei, deixa eu dar uma olhada com as apresentações anteriores que a gente fez para mostrar essa realidade de resistência, e eu peguei uma apresentação de 2015, que ainda mostrava esses mapas retirados lá do site do Dr. Ian. E é interessante porque eu tentei fazer uma atualização, né, mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o total de casos de resistência por espécie, né, então não o total de casos, mas casos por espécies únicas, né. Então a gente tinha aqui, ó, em 1915, Estados Unidos tinha 151 casos, era o país com o maior número de casos, e agora em 2020, 5 anos depois, 165 casos com 14 novas espécies. A gente viu também que no Canadá não teve um grande aumento, também a China muito pouco, e a hora que a gente vem para a região aqui tropical, né, subtropical e tropical, a gente vê um grande aumento de casos. Olha aqui, a Argentina passou de 13 para 27, mais que dobrou, também um grande número de casos, aqui mais de 50% aumentou também na Austrália e no Brasil. E o interessante é quando a gente analisa os casos, especificamente os casos de resistência a glifosato. No Canadá, nós tivemos apenas uma espécie a mais nos últimos 5 anos detectada. Na China, nenhuma, pessoal. E nos Estados Unidos, 3 novas espécies com resistência ao glifosato. Mas olha quando a gente vem de novo para a região tropical, subtropical. Né? O Brasil de 6 para 10, a Argentina mais que dobrou de novo, né, também de resistência ao glifosato, de 7 para 15, e a mesma coisa aconteceu com a Austrália. Então, o que a gente pode, talvez, tirar como conclusão? Né? Essas nossas regiões tropicais, com a diversidade de flora, a diversidade de plantas infestantes, estão muito mais, talvez, sensíveis a essa questão dos casos de resistência. Então, precisamos ficar de olho, ok? Algumas curiosidades, né, nós vamos fazer, lógico, os nossos principais casos hoje são de resistência a glifosato, né? Então, vamos enfatizar um pouquinho mais essas questões ligadas ao glifosato. Então, primeiro, hoje nós temos 318 casos relacionados a PSPS, ao glifosato, né, com 29 diferentes espécies. Então, são 29 diferentes espécies de plantas daninhas, em 318 casos. E interessante, né, se a gente for ver, está bem dividido, pessoal. 25 folha larga e 24 folhas estreitas. Então, entre dicotiledoras e monocotiledoras está bem dividido. Uma coisa interessante, a gente analisa o dado, né, eu tentei fazer uma avaliação um pouco melhor, é que a gente vai ver que entre os maiores casos estão caruru. 93 casos desses 318, então assim, nós vamos ter um quarto, né, dos casos são com amarantos, né? Então mostra a importância desse gênero, amarantos nos nossos manejos, né? E talvez o futuro, tanto a realidade de hoje quanto o futuro, essa planta vai ser cada vez mais importante. E a hora que a gente também dá uma analisada nos tipos de casos, a gente vê que, tirando os casos únicos, nós já temos 67 casos a 2 mecanismos de ação, então resistência múltipla. 12 casos a 3 mecanismos, 9 casos a 4 mecanismos e 6 casos a 5 mecanismos. Então, se a gente for fazer uma conta aqui, 1/3 dos casos, basicamente, né, desculpa, em torno de 25% dos casos, aliás, já são resistências múltiplas, né? Então, aumentando a resistência múltipla, isso é uma coisa muito mais complicada. Lembrando que resistência múltipla, nós vamos ter menos ferramentas de mecanismo de ação para fazer o controle, ok? Então, essa é a situação do mundo, né? Então, que a gente pode fazer o quê? Aumentando os casos de resistência, aumentando os casos de resistência a glifosato, e, infelizmente, aumentando os casos de resistência múltipla, com algumas plantas chaves como amarantos aí na questão do mundo, ok? E como é que está a situação no Brasil, né? Então, esse aqui hoje nós temos 52 casos, não está atualizado lá no site do Dr. Iarripe. Então, o primeiro caso aqui com os inibidores ALS, o mesmo ano tivemos um picão, Pidespilose e Eufórbia, né, leiteiro, ALS, e terminando no último caso de leiteiro que nós vamos comentar com vocês, é um dos casos, esses 2 últimos casos são os mais recentes, né, que eu falei no início que a gente vai comentar nesse nosso bate-papo. Então, já temos 52 casos no Brasil, e é interessante que se a gente analisar desde o início do primeiro caso, lá de 1993 até 2019, são 26 anos, né, dessa história nossa de resistência. E 52 casos, dá exatamente 2 casos por ano, né? E se a gente for pegar a questão do histórico e analisar um pouco esse histórico, isso depois eu vou até aproveitar para falar um pouquinho no final com vocês, a gente pode falar que nós tivemos 2 épocas de resistência, né, 2 fases de resistência no Brasil. Primeira fase, os inibidores ALS, os inibidores SSAs, basicamente aqui com folhas largas e aqui com folhas estreitas, com as gramíneas, né? No tempo antes da soja resistente ao glifosato, a soja Roundup Ready, né? Então essa foi a primeira fase, muito difícil a gente superar, não foi fácil, né?
E depois veio a segunda fase, que basicamente com a introdução das lavouras, né, das culturas modificadas geneticamente para resistência a herbicida, basicamente ao glifosato, a gente vê a fase 2, que é a fase da resistência ao glifosato. Então, acabou a pressão de seleção aqui para os inibidores ALS e CCase, foi ótima, a tecnologia é extremamente importante para a gente passar por essa fase de resistência, mas a utilização única, basicamente, dessa tecnologia e com o único herbicida glifosato, de novo, remete àquilo que eu falei para vocês, utilização de um único produto por vários anos, uma pressão de seleção, e nós estamos na fase 2 aqui de resistência a glifosato, que é essa fase atualmente que nós estamos atravessando. Então, só para entender um pouco que o histórico de resistência já vem de antigamente, né? O que mudou aqui foram as plantas daninhas e, no caso, o herbicida, basicamente o glifosato. Então, analisando essa fase 2 que nós estamos, né, nós já temos relatos a 10 plantas isoladas no Brasil, resistência a glifosato, então que é Amaranthus palmeri, né, ainda restrito lá no Cerrado, Amaranthus híbridos, que nós vamos comentar o caso, o Clores também, que foi 2 casos, 2 populações já há algum tempo, isso não tem aumentado, 3 espécies de buva, né, espalhada pelo Brasil inteiro, digitais solares, talvez seja a maior área hoje de resistência no Brasil, vamos falar bastante de capim pé de galinha, do leiteiro e o nosso azevém óleo lá no sul do Brasil, né? E o que tem acontecido também é que, além das resistências isoladas, quer dizer, de glifosato somente para essa espécie, tem aumentado também a resistência múltipla, igual está acontecendo lá nos Estados Unidos e outros países. Então, o nosso Amaranthus palmeri, lá no Cerrado, também resistência LS. Eu vou mostrar para vocês com Amaranthus híbridos aqui do sul, que foi encontrado resistência LS. As buvas já têm resistência LS, resistência a fotossistema 1, que é paraquat, resistência múltipla, né? Aqui também é fotossistema 2 e aos protoques. O nosso pé de galinha com resistência também a CCase. O lóleo com resistência a CCase, também o lóleo resistência a LS. Ainda bem que ainda não foi achado um óleo resistente a múltipla CCase e LS. Então, assim, pessoal, o histórico de glifosato, né, de resistência a glifosato, são 16 anos desde o primeiro caso, com 18 casos por ano. Então, assim, 1 caso por ano, né? Então, esse é o nosso caminhamento para a resistência ao glifosato, ok? E só para dar uma geral, então, né, essas são as 3 principais plantas, azevém, buva e capim amargoso. Essa aqui é o monitoramento que a equipe da Embrapa faz, né, dos nossos projetos. Então, essa aqui é a indicação diária, né, ou a perspectiva de áreas que nós temos, e quando a gente tem a azevém e buva mais no sul, buva e capim amargoso mais no cerrado, nós também temos essa área. Então, assim, a previsão hoje, né, a estimativa é que nós temos em torno de próximo de 20,1 milhões de hectares, quer dizer, área de abrangência, não é que nós temos em todos 20,1 milhões de hectares nós temos resistência, mas é área de abrangência espalhada basicamente para as principais regiões produtoras de grãos do Brasil, certo? E, lógico, eu não vou falar de azevém, de buva e amargoso, né, não como eu falei para vocês, vamos deixar isso, a gente já vem tratando essa questão, vamos mais atualizar, mas eu quero lembrar, principalmente para essas 3 principais espécies resistentes, alguns desafios que nós temos, né? O azevém, que está mais restrito no sul, mas é um grande problema, talvez seja a planta onde nós temos os maiores desafios em alternativas de manejo, são alternativas para os inibidores de ALS, para os inibidores de CCase, né, utilizados em pós-emergência, porque já apareceu resistência para esses 2, e talvez até a possibilidade, né, de novos herbicidas compor esse sistema de manejo como uso de pré-emergente nas culturas de inverno, né, como trigo, né. Então são alguns desafios que nós temos pela frente. Quando a gente já vê a questão da buva, né, os nossos desafios são alternativas para os inibidores de LS, né, e 2,4-D, por causa das resistências que já apareceram, na primeira do sequencial, lembrando que a buva normalmente a gente faz com aplicações sequenciais, né, e uma alternativa ao paraquat, na segunda do sequencial, primeiro por causa de resistência também, e por causa que esse produto deve sair do mercado do Brasil, pelo menos essa é a previsão inicial, né. E os desafios para o amargoso, né, o nosso grande desafio é alternativas para os graminicidas, a CCase, que são basicamente os produtos utilizados para o controle, né, especialmente para prevenir a resistência múltipla, né, até agora não apareceu, existem boas perspectivas, ou ruins perspectivas, melhor dizendo, né, que apareça uma planta, né, uma população também resistente às CCase, que vai ser muito complicado do manejo. Então, na verdade, esses são os desafios para essas 3 plantas, né, e vamos tratar, como eu falei no início, né, das 3 principais casos. Eleusinina ínica não é um caso recente, né, do pé de galinha, mas é um caso que vem tomando uma proporção muito grande, principalmente para os amigos, colegas que estão no Cerrado, espero que esteja acompanhando essa nossa discussão aqui. Então vamos lá.
Falar um pouquinho do pé de galinha, né? E por que a importância do pé de galinha? Esse é um mapa que foi gentilmente cedido pelos colegas da antiga Dow, hoje Corteva, né? Num levantamento da Spark, que mostra como é que está a dispersão de pé de galinha. Então, pé de galinha, pessoal, é uma planta que já está dispersa no Brasil todo, né? E já tem um histórico de controle. E o problema é que esse histórico de controle mostra que nós já tivemos nessa região do Cerrado aqui, casos e provavelmente uma dispersão, uma disseminação muito grande de plantas resistentes a inibidores de ACCAs, especialmente aos FOPs. E a mesma coisa com casos menos recentes aqui na área sul, né? Então, assim, já é um caso antigo de resistência a CCase, né? E agora com o aparecimento de resistência ao IPSPS. Então, a histórico da resistência a CCase no Brasil já começou lá em 2003, né? Como eu falei para vocês, no caso da CCase, que já foi relatado aqui no site do Dr. Ripp, pela equipe do Dr. Ribas, do Rafael Del Prado, que é um colega lá da Espanha, né? Em 2016, então, o primeiro caso de resistência ao glifosato, IPSPS, né? Pela ótima equipe de trabalho, né? São os colegas lá da equipe do pessoal da UEM, né? O caso foi relatado pelo Hudson, pelo Rubi e pelo Jamil. Posteriormente foi publicado na revista Planta Daninha, também com a participação do colega Guilherme, que está lá em Rio Verde, e do Eliezer, que está lá na Coacem, também no Sorriso, né? Então, aqui, 2003, caso de resistência à CCase, 2016, e mais recentemente, a colega pesquisadora Núbia, que agora está no Embrapa Cerrado, publicou também, colocou no site, a resistência também a PSPS, a CCase, que outros colegas têm trabalhado muito, né? O Edson, nosso colega lá também do IMA, o Anderson, bastante levantamentos com pé de galinha, comprovando resistência já múltipla a PSPS, a CCase. Então, meus colegas têm trabalhado bastante, isso tem sido uma grande dor de cabeça, principalmente na região do Cerrado. O caso de resistência relatado aqui pelo colega Hudson, né, da PSPS, foi resistência da prolina 106, que dá um caso de resistência de baixo nível, né? E esse aqui é uma pé de galinha da Malásia, né, pessoal, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, um caso onde tem dupla resistência, né? Então, é chamada de TIPS, porque é da treonina 102 para a isoleucina, desculpa. Na posição 102, na posição 102 do DNA, e aqui a segunda posição, que é de PS, né, na prolina 106 para serina, que é a maioria das mutações que a gente acha. Então, assim, já tem o nosso caso, pelo menos que foi relatado pelo colega Hudson e equipe, foi de apenas uma mutação na prolina 106, mas já tem caso de pé de galinha em outros lugares com dupla mutação, né? Então, quando a gente vai analisar o manejo químico, pessoal, e as recomendações que se tem de informação para pé de galinha, nós temos uma boa possibilidade de utilização de pré-emergentes, né, com graminicidas específicos, né, são herbicidas, graminicidas mais específicos. Então, aqui os principais são S-metolaclor, furalina, clomazone, diuron, existem alguns outros, e alguns aí não específicos, porque controlam tanto folha larga quanto algumas folhas estreitas, né? Então, aqui nós temos sulfentrazone, flumioxazina e alguns outros, principalmente os inibidores da Protox, nesse caso aqui, por causa da resistência, né, aos inibidores da ALS, a tolerância que já é muito alta na questão do pé de galinha. Em pós-emergência, pessoal, basicamente hoje nós temos inibidores da CCase, tanto os FOPs como os DINs, né, e alguns produtos não seletivos também que podem ser utilizados, isso é na questão do manejo, né, como paraquat e amoniglifosinato, e também outros, né, essa associação do fotossistema 2, caso típico de atrazina, com alguns HPPDs, como mesotrione, temotrione. Essa aqui é um caso de, quando esses dois mecanismos eles têm uma sinergia muito grande. Então, se a gente for ver o nosso principal pacote hoje de manejo químico para pé de galinha, seriam essas as nossas opções, né? Mas duas coisas importantes que eu quero frisar na questão do controle de pé de galinha, né? Além da questão de ser resistente ou não a glifosato e a CCase, resistência única ou múltipla, né? Primeiro, pessoal, estágio, né? E aqui eu quero mostrar para vocês uma compilação, sempre, eu esqueci de falar nisso, mas eu sempre vou trabalhar com médias, né? Como nós estamos trabalhando no Brasil, esse webinar é para colegas do Brasil todo, eu vou tentar trabalhar com médias que vão servir muitas vezes um pouco melhor para o Sul, para o Cerrado, né? Os colegas, inclusive, de outros lugares como o Paraguai, mas só para a gente ter uma ideia. Então, essa aqui é a média de controle de ACCase, de pé de galinha, em relação ao tamanho, né, do estado de desenvolvimento. Então, aquele pé de galinha inicial com 2 folhas, pessoal, 100% de controle, né? Quando ele já está iniciando o perfilhamento, com perfil de 3, 4 folhas, quer dizer, planta pequena, o controle também é excelente, 96%.
Quando já pega plantas com 3 perfilhos, olha o que acontece aqui com o pé de galinha, né? 63% de controle, quer dizer, cai muito. E planta adulta, pessoal, 22% de controle apenas já deu uma pequena supressão. Então, primeira coisa, olha como é importante o estádio para controle do pé de galinha, né? E quando a gente vai ver estádio, então é isso aqui, ó, isso aqui é uma população ótima para controlar pé de galinha, né? Germinação recente, e aqui é aquilo que nós falamos, né? Tem 3 folhas, iniciando o primeiro perfilho, né? Esse é o estádio que já está passando do controle, né? Então, quando a gente mostra a foto, mas é difícil a gente controlar assim. Eu sei que é difícil. Mas pé de galinha é muito sensível, como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, quando eu estou falando com a CCase, né? E também para glifosato, é um pouco menos, mas também funciona. Quer dizer, plantas adultas vai ser muito difícil de controlar, né? Então, quem está esperando controlar pé de galinha dessa maneira na cultura da soja, essa aqui é uma planta que nós arrancamos, né? Não mostrei para vocês, é o gráfico, vai dar quanto? 10, 15, 20% de controle. Então, não é para fazer isso, pessoal. Então, esperou fazer isso, não adianta que não vai ter solução mágica, né? Vai ter que ter uma série de aplicações, sequencial, enfim. Okay? E outra coisa para a gente entender, então, fazendo relação com o estágio, é entender um pouco como é que é a emergência do pé de galinha. Então, pegando uma média também de emergência, a gente vê o quê? Que o pé de galinha lá quando começa a chover em algumas regiões a partir de setembro, né? Começa a ter uma emergência, tem um pico entre outubro e novembro, mas nós vamos ver pé de galinha germinando em janeiro, fevereiro, um pouco menos, e aqui pegando até aquelas culturas que são plantadas, semeadas, normalmente após a soja, seja o milho safrinha, né, ou seja, o milho segunda safra, ou seja, o próprio algodão, né. O que nós temos? Nós temos um pico muito alto aqui e diminui um pouco, mas essa é a questão do problema do pé de galinha. Então, se a gente não fizer um controle interessante aqui, nós vamos ter pé de galinha durante muito tempo nas nossas lavouras, né? Então, o que pode acontecer, uma germinação mais tardia ou um controle mal feito, a gente tem esse pé de galinha que está no meio da lavoura de soja, né? Vai ficar por ali, e o que vai acontecer com isso? Não vai ser mais controlado, porque passou de estágio, né? Aí vai vir a colhedora da soja, vai colher, e esse pé de galinha vai ser cortado, né? Vai rebrotar, e aí vai entrar na cultura subsequente dessa maneira, né? Então, aqui é uma cultura de algodão. Isso aqui é uma visita que nós temos recentemente lá no Parecis. Então, o que nós temos aqui? Vários pés de galinhas cortados com planta desse tamanho, com algodão saindo. Então, controle que não foi feito por causa de uma má eficácia de aplicação em estádios plantas mais envolvidas, ou mesmo que uma germinação mais tardia, que sobra para a lavoura de algodão dessa maneira. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos controlar com o quê, pessoal? Extremamente complicado, ok? E esse é o pior cenário, né? Essa aqui é uma foto do colega Alexandre Ferreira da Silva, né, que está no Milho Sorgo hoje, de uma área em Primavera do Leste, né, que nós temos o algodão, e tudo isso aqui é pé de galinha, resistente a glifosato e, no caso, a FOP, né? Então, olha como é complicado o manejo. Então, esse é o quadro geral que eu gostaria de frisar de pé de galinha, com as opções que nós temos de controle químico, entendendo um pouco toda essa questão de germinação, e lembrando que estágio é fundamental de controle. Então, nós vamos ter que ajustar essa questão de época de plantio, controle inicial, entender a germinação e controlar o estágio adequado, principalmente para não sobrar plantas competindo com a lavoura de soja ou sobrando para plantas da cultura subsequente como algodão. Ok? Pessoal, então eu vou falar agora dos casos recentes, né? O pé de galinha já é um caso que já vem de 2 a 3 anos, mas aumentando a disseminação. Eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora os 2 casos de amarantos, né? E depois do caso da eufórbia, ok? Então vamos começar com amarantos híbridos. Pessoal, lembrando que amarantos híbridos já é uma planta conhecida, disseminada no Brasil, em várias regiões do Brasil. É chamado como caruru roxo, né? Não sei se esse nome é adequado, viu, pessoal? Porque tem algumas plantas que são roxas, outras não. Então, assim, popularmente é caruru roxo, alguns chamam de gigante, mas o Deflex também é chamado de gigante, enfim, né? Mas o que aconteceu? Então, vamos tentar contextualizar esse caso do amarantos híbridos, né? E eu vou mostrar essa foto da Argentina, porque essa aqui é amarantos híbridos, que era sinônimo quitensis, né? Já era uma planta muito complicada no passado, naquela fase 1 que nós tivemos aqui no Brasil, para leiteiro e picão, lá eles tiveram com amarantos, né? Muita resistência a LS. Então, se a gente vê aqui as principais áreas de produção de soja na Argentina, estão tomadas de amarantos híbridos, né? Sinônimo quitensis. Aqui, seja com suspeita de resistência, tolerância, mas a grande maioria é com resistência, e no caso aqui é resistência a glifosato e aos inibidores de LS. Como eu falei para vocês, no passado já tinha resistência a LS, quando começou a utilizar glifosato, pegou aquelas populações que já eram resistentes a LS e selecionou agora com resistência múltipla a LS e a glifosato. E por que eu estou mostrando essa foto, pessoal? Porque nós estamos aqui do lado, né? O Rio Grande do Sul amado aqui do lado, né? Aqui o Paraná e o Paraguai aqui.
Então, assim, a possibilidade com essa globalização, né, como está acontecendo hoje, infelizmente, com o Covid-19, também acontece com plantas daninhas, né? Então, assim, o grande receio era que aparecesse, né, aqui também tem Amaranthus palmeri, tá, pessoal? Plantas, né, ou populações aqui nessa região. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eu estou fazendo questão de mostrar esse mapa aqui. Então, o histórico no Brasil, nós temos as primeiras reclamações da safra 2017, 2018 no Rio Grande do Sul, principalmente nessa faixa aqui, mais das terras baixas do Rio Grande do Sul, ok? Primeiras reclamações da safra 2017, 2018, aí os colegas, né, seja os colegas que estão no Rio Grande do Sul, especificamente, outros colegas também, começaram a atender esses casos, estudar esses casos, e na safra seguinte, quer dizer, na safra passada, nossa, 2018, 2017 e 2019, aumentaram as reclamações no Rio Grande do Sul, e começou a aparecer casos no Paraná, principalmente na região dos Campos Gerais, mais especificamente na região dos Campos Gerais, e aqui o pessoal da Fundação ABC, o Luiz, o Evandro, a Eliane fizeram um ótimo trabalho, né? Nós estivemos presentes na área ali quando começou, primeiro, tentar identificar, entender o problema, não fazer alarde, mas fazer toda a questão técnica, né? Para estudar esses casos que estavam acontecendo, que pareciam semelhantes ao do Rio Grande do Sul. Então, para as duas áreas foi identificado como Amaranthus palmeri, né? E depois isso foi feito molecularmente, né? E aqui já vou agradecer, porque tem duas equipes que têm nos ajudado muito. Primeiro, a equipe do IMA, lá através do nosso amigo Edson, né, que nós mandamos semente lá para identificar os outros colegas também, né, com o pessoal da Fundação ABC também, e os colegas da equipe da Singenta, do laboratório, né, da equipe que está trabalhando com monitoramento, que fica lá em Uberlândia, né, que tem nos ajudado bastante também. Aí na identificação também, via molecular, né, que foi feita também com as nossas populações, então, aqui ao vivo eu faço questão de agradecer, e foi confirmado, né, depois, com os trabalhos de dose e resposta, a resistência ao glifosato, né. Então, aqui, isso aqui o relato foi feito lá no site do ERIP, como eu falei, pela essa equipe capitaneada pela Cláudia, pelo Daniel, lá que toma cuidado de todos os laboratórios que ficam lá em Uberlândia, né. Então, foi relatado primeiro, foi categorizado realmente como Amaranthus híbridos, e aqui colocado, né, a especificação da espécie com Amaranthus híbridos e resistência a glifosato. Então, os colegas lá da Singenta têm feito um ótimo trabalho e dado um apoio muito grande nas nossas ações aqui, principalmente aos colegas que ficam lá em Uberlândia, como eu falei, Daniel, a Cláudia e a Sara. Também o Lúcio e o Eduardo, que tem nos agraciado aí com troca de informações, tá bom? Bom, essa aqui é a foto das regiões de Campos Gerais, que eu tive, o Luiz convidou, o Luiz Penkoski, convidou a gente para dar uma olhada, né, logo que apareceram os casos, tive lá com o Evandro, então assim, parecia muito Amaranthus palmeri, depois os colegas enviaram e identificaram como não era Amaranthus palmeri, Amaranthus híbridos, então esse aqui começou lá na região de Campos Gerais, e aqui nós fizemos testes também, em casa de vegetação, e comprovamos, né, pode ver que o Amaranthus já está florescendo aqui, pessoal, porque por causa do fotoperíodo também que foi feito os trabalhos, né, então aqui é realmente resistente a glifosato, né, que nós estamos colocando 4 vezes a dose. O pessoal da Fundação ABC, o Luizão e a equipe lá, testou muito mais que isso, até 10 vezes a dose, nada de matar, e também resistente a clorimuron, né, os inibidores de LS, e aqui não a 2,4-D, a diquat, a monoglifosinato e a lactofenta, não a protox, não a auxina e também não aos fotossistema 1. O que isso demonstra, pessoal? Que possivelmente esse não era realmente um Amaranthus híbridos que nós temos no Brasil. Então, provavelmente foi introduzido, veio disseminado da Argentina, por isso que eu fiz questão de mostrar aquele primeiro histórico lá da Argentina, né, e aquele mapa, né. Então, aí fomos fazendo um trabalho em equipe, né, e aqui de novo a coordenação da Fundação ABC, do Luiz Penkoski, do Evandro e da Eliana, de novo agradecer o trabalho, né, e o convite para fazer parte desse levantamento, e junto com os colegas aqui também, outros colegas aqui do Paraná, né, especificamente o professor Rubem Silvério da UEM e o Lucas lá da Coamo, né, depois nós vamos falar um pouquinho dos casos que nós vimos junto com o pessoal da Coamo, e os colegas lá do Rio Grande do Sul, né, o Silvio Midel, que tem feito bastante, trabalhado bastante mais na fronteira sul, né, tem o Mauro, o Mário aqui, os colegas lá do Rio Grande do Sul, e também tem outras equipes trabalhando, né, que eu sei que o pessoal da UFPEL está trabalhando, a equipe do professor Dirceu Agucineto, junto com o Leandro Vargas, que é o colega lá que fica em Passo Fundo, também o André Andes, enfim, né, vários colegas trabalhando também com Amaranthus, isso é muito bom. Então esse aqui foi um convite que o pessoal da Fundação fez para a gente tentar organizar alguns dados, né, para tentar colocar em mapa, e tentar já ajudar um pouco o esclarecimento dos produtores, né, para tomar cuidado com isso. Então isso aqui foi publicado no informe da Fundação ABC, também já saiu na Cultivar de 2 meses atrás, né,
e com toda a equipe aqui que participou desse trabalho, ok? Então, o mapa gerado foi esse, então, lógico, provavelmente hoje isso aqui está um pouco maior, já esse número de casos, mas dá para ver que isso aqui ó, já está espalhado pela região sul, né, do Rio Grande do Sul, seja mais no extremo também, hoje na região de soja, né, com os casos aqui na região dos Campos Gerais, como eu falei inicialmente para você, até no estado de São Paulo já, né, e aqui os casos que nós detectamos, que foi detectado pelos colegas da Coamo, né, de Santa Catarina, e aí o colega Lucas Simas, né, chamou a gente para dar uma olhada, e vou mostrar algumas fotos dessa área para tentar contextualizar para vocês. Então, de novo, né, pessoal, lembra da disseminação aqui na Argentina, né? Então, provavelmente, esses casos vieram, infelizmente, entraram por aqui. E a gente tem alguma desconfiança que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, isso aqui é uma viagem que nós fizemos, o colega Lucas, que é responsável da estação experimental da Coamo, nos convidou para dar uma olhada nesses casos específicos lá em Santa Catarina, né, que fica aqui nessa região aqui de Ipuaçu, né, e aí o professor Rubens Silvério da UEM também, então fomos nós três, né, então olha só como é que estão as infestações, pessoal, altíssima, né, altíssima, então era o segundo ano. Aqui é uma área que foi dessecada, né, porque a soja, tá vendo, tem umas plantas de soja, o produtor perdeu o controle e matou tanto o amaranto como a soja. Na verdade, ele matou bem a soja, né? E o amaranto, você vai ver, olha a quantidade de rebrote que está acontecendo aqui. Então, dá uma olhada como era essa população. Então, ele perdeu a lavoura de soja por causa do amaranto, né? Isso aqui só para ter uma ideia do tamanho das plantas, né, pessoal? Tem em torno de 1,80 metros de altura. Isso aqui é uma planta que estava na área, né? E essa aqui já é uma planta morta. Dá uma olhada no tamanho dessa planta aqui, né? Próximo de 3 metros de altura, né? Eu não estou rindo por causa disso aqui, não, é mais por causa da foto, viu, pessoal? Né? E aqui, ó, nós três que estávamos ali, né? Vão dar para ver a barriguinha do professor Rubens, acho que está um pouquinho melhor hoje, né? Mas olha, o Lucas, como é bem alto, né? O Lucas deve ter pelo menos 10 centímetros a mais que eu. Isso aqui já está uma área de milho, olha, tá? A gente vê as plantas de amarantos aqui, primeira população e o tamanho das plantas. Então, é uma situação extremamente complicada, né? E as suspeitas que nós temos dessas áreas é que está sempre relacionada à produção de gado, né? Ou gado, a produção de animal. Então, pode ter vindo nessa questão de esterco, pode ter vindo junto com o animal, pode ter vindo em farelo, pode ter vindo em ração, pode ter vindo em soja. Então, assim, a preocupação é isso. E até sementes de coberturas verdes, como a ZV, né? E olha que a gente analisa as plantas, né? Essas aqui são as fotos lá da área de Ipuaçu, algumas semelhanças que tem com o amaranthus palmeri também, né? Por isso que deixou a gente meio intrigado, né? E que a gente vê que esse pequeno apêndice, né? Parece um espinhozinho na ponta do amaranthus palmeri. Aqui também o limbo foliar é menor que o pecíolo, a grande quantidade de produção de sementes, a inflorescência que nós mostramos para vocês, a semente também é muito parecida. De novo, né? Os colegas, tanto do IMA, lá o Edson, a equipe dele, quanto os colegas da Syngenta lá, do laboratório de monitoramento, nos ajudaram a definir como não amaranthus palmeri, ainda bem, mas amaranthus híbridos, provavelmente amaranthus híbridos argentinos, né? Então vamos tentar relembrar um pouquinho, né, da questão do manejo químico com amaranthus, né? Então aqui os graminicidas de novo, né? Alguns graminicidas ajudam a controlar os nossos caruru, ainda bem, né? O próprio metolaclor, trifuralina, diuron, e também aqui mais os latifolicidas também controlam folistretas, né? Sulfentrazone, formioxazina, aqui no caso metribuzin, né? Pós-emergente, pessoal, para esse amaranthus, como ele é resistente a LS, vai sobrar basicamente os inibidores da protox, né? E alguns herbicidas não seletivos, né? Que podem ser utilizados no manejo também. Auxínicos, né, aqui vários, 2,4-D, de câmbio e outros tantos, paraquat, amoroglifosinato e aqui o safrafenacil. E também, né? Por exemplo, na cultura do milho, nós podemos entrar com o fotossistema 2, HPPD, no caso atrazina, e alguns HPPDs que podem ajudar no controle, no manejo químico desse nosso caruru, amaranthus híbridos, né? Mas, de novo, a mesma coisa que eu falei para vocês em relação à pé de galinha, nós temos que entender também em relação ao amaranthus, né? E aqui também é extremamente importante, né? Lógico, se a gente pegar o nosso amaranthus não resistente, o híbrido não resistente a LS, quer dizer, não provavelmente aquele que veio da Argentina, a gente vê que até 2 folhas, uma planta pequena, 100% de controle. 4 a 6 folhas, né? 94%, muito parecido com aquela questão do pé de galinha. E até 8 a 10 folhas, o controle ainda não é ruim. Então, a LS é um bom produto para controlar amaranthus, se ele não for resistente a LS, lógico. E a planta adulta, pessoal, aí não tem jeito, já patina, né? O grande problema é quando a gente vem para protox, né? Os PPOs, nossos protox, né? Então, de novo, como lactofen, como fumesafen, como carfentrazone e alguns outros produtos. Estou falando aqui em pós-emergência, né? Então, ó, com 2 folhas, pessoal, 100%. Olha com 4 a 6 folhas, já cai para 87, já diminuiu. 8 a 10 folhas, dá uma olhada aqui a comparação, né, com a LS, né? Então, olha aqui, já cai muito.
extremamente dependente de estágio. E planta adulta, ele vai dar uma queimada, pessoal, vai rebrotar. Então, a hora que a gente analisa isso é muito importante. Quando a gente vê para a questão da emergência, a gente vê também que é meio parecido com o pé de galinha, né? Quer dizer, o pico, lógico, quando começa a esquentar e chover, mas é um pouco... Opa, desculpa. Mas ele é um pouco também alargado aqui, chega até emergências em março, abril, dependente aqui muito de temperatura e umidade, né? Então, se a gente for analisar plantas, nós vamos ver principalmente, novo analisando essa emergência muito grande aqui do amaranthus, o grande problema é que a gente vai ter muitas plantas em vários estádios diferentes, né? Vários fluxos de emergência, né? Então, aqui a gente tem planta emergindo, planta rebrotada, planta pequena, planta grande, né? Então, esse vai ser o nosso grande problema com relação a amaranthus. Então, olha aqui, uma visão de uma cultura da soja, né, que já tinha sido controlado, e a gente vê, ó, novos fluxos, a planta recém-germinada, planta já germinada com 1, 2 folhas, planta com o segundo par de folha, planta grande. Então, esse é o grande problema. Muito parecido com o que nós vimos com o pé de galinha, né? Então, estágio de controle, pessoal, principalmente para protóxicos, é para essas plantas pequenas. Ok? Então, esse é o caso do amaranthus híbridos, né? Espero, então, está mais, em princípio, hoje, né, localizado nessa região sul. Também não são muitas áreas, mas a gente começa a ter preocupação, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e aumentando nas regiões de Campos Gerais do Paraná, e vamos ficar de olho, né? A gente tem feito algum monitoramento de amaranthus, né? Alguns colegas de outras cooperativas têm nos ajudado, o pessoal da LAR, da Copacol, da Coagru, da Copagril, né? E nós não achamos, mesmo recebendo semente dessas áreas e coletando, não tem... era amaranthus híbridos, mas não era resistente a glifosato nem a ALS, ok? Então vamos lá. O último caso, então, que eu gostaria de comentar com vocês é o caso do leiteiro, né? Lembrando, de novo, parecido com o picão, desde 93 já tinha um primeiro caso que foi relatado pelo professor Ribas, junto ainda com o Rafael Del Prado e com os professores Ricardo Vitória, aqui do Brasil, né? E o colega Jorge Chiomini, foi meu colega de mestrado, né? Trabalhou bastante tempo na CAP, cara muito bacana, aposentado também, né? E aí, em 2004, a primeira resistência múltipla, né? O colega Michelangelo Treze, lá de Pato Branco, um ótimo trabalho. Em 2004, relatou resistência a LS e a PPO, Protox, e mais recentemente agora, 2019 e 2020, né? Relatamos junto a gente lá da Embrapa, né? O Dionísio e eu, junto com os colegas da UEM, o professor Rubio Rafael, que é um orientado de doutorado do professor Rubin, que foi fazer um trabalho junto lá com a Universidade do Colorado State University para Mecanismo de Ação, já tem resultados interessantes, e o colega Luciano, na verdade, que é o colega da Cocari, né, a Cooperativa Agropecuária aqui de Mandaguari, que é o responsável da área, que nos ajudou bastante, que, na verdade, ele que reconheceu o caso a campo e depois nós fizemos os trabalhos. Não saiu ainda no RIP, como eu falei para vocês, por causa do Covid-19, né? Então, essa aqui é a área de infestação. Olha como a infestação é alta, pessoal. Então, para quem não conhece, o município aqui, né, fica no Vale do Ivaí. Aqui está Londrina, aqui está Maringá e aqui está Campo Mourão, né? Então, essa aqui é Londrina, Maringá, Campo Mourão. Então, ele fica aqui no Vale do Ivaí, nesse tripé, nesse meio campo aqui, né? Então, esse aqui é o colega Luciano, que eu já agradeci várias vezes, fez um ótimo trabalho, mostrando uma planta aqui de leiteiro, né, que está estiolada, mas olha, né, o potencial do caule muito grosso aqui no meio dessa lavoura aqui de leque fechado da resistência, que já é uma planta adulta, né? Então, aqui foi feito os trabalhos de resistência. Então, a gente vai pegar aqui a dose de controle, que é 540 de equivalente ácido, né? Então, aqui, olha só, o controle total, até doses menores, e aqui a gente vê que essa dose não controlou. O fator de resistência vai ficar entre 4 a 6, né? Depende do tipo de estudo que a gente faz. Então, infelizmente, um novo caso de resistência, né? E se a gente for pegar o manejo químico de leiteiro, né? Então, a gente vai lembrar que os pré-emergentes, né, são ótimos produtos para isso. Os inibidores de ALS, eu coloquei em ponto de interrogação, porque nós vamos ver se é resistente ou não. Aparentemente, pessoal, essa população é resistente. A gente só não confirmou isso ainda, porque não conseguimos um biótipo suscetível, adequado para fazer os trabalhos, né? Então, aqui, provavelmente vai sobrar também para os protóxicos, né? Os pré-emergentes, aí de novo, sulfetrazona, formilxazina e alguns outros. Pós-emergente, de novo, né, se for resistente, confirmar resistente LS, então não vai poder ser utilizado. E aqui nós vamos ter, de novo, né, os inibidores de protóxicos, mesafeina, tofein, perfetrazone, e a possibilidade de utilizar aqui o velho bentazon, né, e os não seletivos, né, oxine, paraquato, glufosinato, a mesma coisa do caruru, né, que nós mostramos, né, e a possibilidade do controle também, com fotossistema 2, no caso da trazina, HPPD. Então, assim, é um pacote muito parecido, né, das opções que nós temos do controle químico que tivemos lá com o caruru. Então, de novo, né, leiteiro também é extremamente importante, estágio inicial, então vamos dar uma olhada aqui, né. Com 2 folhas, pessoal, sempre para o leiteiro, para LS, se não for resistente a LS, né.
provavelmente no nosso caso é. Então aqui, 2 folhas, tranquilo, 4 a 6 folhas já começa a cair de novo, ó, mesmo para LS, menos controle do que o próprio caruru. Então o leiteiro já é mais difícil de controlar, e planta adulta mais ainda. Quando a gente vai para os PPOs, pessoal, de novo, o leiteiro é mais difícil de controlar do que o caruru. Então aqui, o mais importante ainda estágio. 2 folhas, leiteiro pequeno, tranquilo, 100%. Olha com 4 a 6 folhas. Né? Menos de 80% de controle, que seria um controle aceitável. Então, assim, passou de 4 folhas, muito difícil o controle. 8 a 10 folhas aqui, e a planta adulta, pessoal, para não falar que é 0, né? Então, de novo, né, a importância disso, e a importância também de entender um pouco, né, como é que funciona a emergência. Uma semente um pouco mais graúda, né, a gente vai ver que o fluxo de emergência é um pouco diferente. Então, leiteiro para controlar, pessoal, esse é o estado ideal, né, que a gente chama de estado de estrelinha, né, está soltando a primeira parte de folhas verdadeiras. Aqui também continua no estado ideal, mas já plantas escapando. Isso aqui, pessoal, já está fora de controle, né? Já está para 6 a 8 folhas, né? Olha aqui, né? Então começa a complicar. Então o estágio de controle é disso aqui, ó, né? Para a gente pensar em controlar em pós-emergência, né? PPO. E o fluxo de emergência de leiteiro já é um pouco diferente quando a gente vê pé de galinha e o caruru, porque ele é muito mais acentuado, quer dizer, ele é muito mais uniformizado na safra de verão, apesar de ter um pouquinho ainda para cá. Então, assim, é muito mais importante ainda, né? A gente acertar esse controle, porque a emergência não é tão ampla e abrangente como a pé de galinha, principalmente caruru. Ok? Pessoal, então esses seriam os 3 casos, né? De novo, falando como é a situação mundial, a situação do Brasil, né? Enfatizando que nós temos problemas ainda com as nossas velhas plantas resistentes, né? Especialmente a azevém, buva e amargoso. As 3 casos mais recentes, pé de galinha já tem algum tempo, mas por causa da disseminação muito grande. Né? E aqui, principalmente, os 2 novos de amarantos híbridos e o nosso leiteiro. E agora, rapidamente, vou falar do futuro e do manejo. Né? O futuro não é muito fácil, né? Eu só espero que não aconteça isso, né, pessoal? Como parece que está acontecendo nos Estados Unidos. Lembra aquele slide que eu mostrei que nós tivemos a fase 1, estamos na fase 2, e será que, qual seria a outra fase, né? Será que a fase 3, que eu acho que é a fase, considero que é a fase que está acontecendo nos Estados Unidos e na Austrália, é a fase de resistência múltipla, a EPS-PS e tudo isso? Então, aparentemente, talvez isso aconteça, né, e vai ser muito complicado para a gente. Então, eu gostaria muito que a gente minimizasse essa fase 3, não entrasse nessa fase 3. Né? E quando a gente fala em manejo, eu gostaria de lembrar 2 coisas importantes. Né? Os temas-chave para manejo são as palavras diversidade, quer dizer, a gente ter vários sistemas diferentes, vários tipos de prática diferentes, e diversificação dentro desses sistemas. Né? Seja diversificação, quando a gente fala do manejo cultural com químico, lembra aquele a gente falou do manejo integrado, e a diversificação dentro mesmo do manejo cultural, mecânico e químico deve ter. Então, isso aqui é a palavra-chave no futuro. Né? E outra coisa, pessoal, é que esse bate-papo que nós estamos tendo nesse webinar está saindo para o Brasil todo, provavelmente para os colegas do Paraguai que me ligaram, até alguns colegas da Argentina. Então, lembrar que planta daninha é um problema geral, mas a solução é local. Então, assim, não tem receita pronta, receita de bolo, cada um vai ter que pegar os conceitos que são importantes e colocar na sua solução local, ok? Por isso que é importante também pesquisar, testar, experimentar localmente. Uma coisa que é Paraná, normalmente pode não servir para os colegas da Bahia. Né? A mesma coisa que uma região mais do MS, provavelmente não vai servir para o MT. O conceito, sim, mas o problema geral é a solução local. Então, pessoal, quando for dar uma olhada na questão do controle químico, herbicida, isso vai depender do tipo de solo, das questões climáticas, enfim, né? E eu só quero pegar tudo isso, né, e colocar o que eu acho, né? De novo, vai ter sempre a solução local, mas os conceitos. Então, vamos pegar, por exemplo, essas 3 espécies que nós falamos para você, pé de galinha, caruru e leiteiro, com esses nossos sistemas aqui com esses nossos sistemas de emergência, e esse é o tipo que nós vamos ter de disseminação. Então, ok. Vamos pegar no ano, pessoal, um exemplo típico da média dessas 3 propriedades, dessas 3 espécies, né? O que nós temos que fazer, então, pessoal? É muito parecido, desculpa, não quero ser jocoso, né, do que está acontecendo com a coronavírus. O que nós vamos fazer, então? É a mesma conversa. Nós precisamos fazer o quê? Aplainar a curva, diminuir essa curva. Então, o que nós precisamos fazer com planta daninha é exatamente o que nós estamos tentando fazer com a coronavírus. É fazer o quê? Diminuir essa curva. Né? Essa curva de infestação. E isso, pessoal, serve para qualquer tipo de cultura. Então, de novo aqui, né? O básico, rotação, sucessão, seja nas culturas de verão, soja, milho, né, algodão, seja nas culturas de inverno, basicamente cereais no sul, ou na sequência das culturas da segunda safra, com milho, algodão, enfim, pessoal. Então, esse achatamento da curva que é importante.
E o conceito básico para achatar a curva vai ser o quê? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos ter que ter cobertura. Então, aqui, ó, essa é uma fase de cobertura verde, que pode ser com culturas, pode ser com culturas de cobertura verde. Por quê? Isso aqui vai nos gerar palha, pessoal. Então, aqui, o solo tem que estar coberto, ou seja, uma cobertura verde. Esse é o primordial no manejo. Então, o conceito vale para qualquer canto do Brasil e qualquer outro país, né? Como vai fazer isso de novo? Solução local. O importante aqui é trabalhar uma boa dessecação antes da implantação da cultura de verão. Cobertura verde com palha, ótima dessecação. Para a gente diminuir essa curva, além de tudo isso, já com menos população, aqui sim entraria o nosso herbicida pré-emergente residual, que vai nos ajudar hoje no pacote. E ao invés de a gente fazer 2 aplicações de pós-emergência, apenas uma aplicação de pós. Com o quê? Com plantas provavelmente menores. Por que funcionava bem isso aqui, pessoal? Porque nós tínhamos glifosato. E glifosato você podia fazer 1, 2, 3 aplicações, ou aplicações com plantas grandes. Mudou o cenário. Por isso que esse é o cenário que hoje que a gente está colocando. De novo, esse é o conceito, né? E lembra como nós temos sistemas intensivos, um ótimo controle na cultura que vem em sequência, ou um controle autoral. Pessoal, esse aqui é o final que eu gostaria de colocar para vocês de manejo, né? De novo, solução, quero repetir, o problema é geral, a solução é local. Palavra-chave, diversidade e diversificação. Esse é o sistema que a gente consegue colocar do conceito. Quais vão ser os produtos, quais vão ser as coberturas, as falhadas, aí a solução vai ser local, por isso que a gente faz questão de colocar isso. Ok? Então, eu agradeço de novo, né? Lembrando que a gente sempre quer enfatizar que o manejo integrado de plantas daninhas funciona bem com planejamento e manejo, né? E a última slide que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, que tudo isso que a gente está falando nesse webinar e que os outros colegas também estão discutindo, estão sentindo, os produtores, técnicos, consultores, vai ser discutido no nosso Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que já era para ia acontecer em agosto, por causa do Covid, foi transferido de 16 a 19 de novembro. Então, pessoal, não percam. É o professor Guilherme Braz, lá de Rio Verde, que está fazendo, está esperando a gente com bastante carinho, fazendo uma ótima programação, ok? Então, vai ser uma ótima oportunidade para a gente estar discutindo essas outras questões todas. Agradeço a paciência de vocês. Então, essa era a ideia geral da nossa apresentação. E agora estamos aqui para ter esse bate-papo, essa questão das perguntas aqui. Vamos voltar a dividir a tela aqui com o Hugo, né? Ok? Então, eu agradeço, pessoal. Obrigado. Bom, como o Hugo colocou, agora nós vamos ter a possibilidade de quem tiver algumas perguntas, né? E enviando as perguntas para a gente vai, vou vendo aqui pelo chat, né? E a gente vai tentando responder, então fique à vontade, quem tiver alguns comentários, perguntas, quiser aproveitar o que nós falamos e quiser colocar alguma experiência, vai ser um prazer. Por enquanto eu não estou vendo, deixa eu ver se eu estou vendo algum... eu estou vendo aqui nos comentários, então vamos lá. Pessoal, eu vou tentar então respondendo aqui, deixa eu ver se... Peço um pouquinho de paciência com vocês, então vamos começar. Lisandro, muita gente agradecendo aqui, eu que agradeço, pessoal, a participação de vocês. Vamos ver se tem as perguntas aqui. Tá, então aqui, vou começar aqui uma pergunta que foi feita, bom, para todo mundo que deu bom dia aqui, né? Já tinha dado bom dia, agradeço aqui aos colegas que estão participando. O colega Michael Kohlberg, Jones Kohlberg, está falando, bom dia, como se faz um bom manejo do pé de galinha perenizado, as sobras da última safra, aqui o sistema é soja e milho, obrigado. Bom, Michael, foi como eu comentei no início, essa é a pior situação que você pode ter. Se você perguntasse, né, como é que eu deveria, bom, primeiro passo, a gente não deveria ter essa situação, né, porque, de novo, é planta que sobrou, provavelmente, da soja, está no meio do milho, planta perenizada, eu mostrei a questão dos estádios, né, então, a primeira coisa, você tem que ver se essa planta é resistente ou não a glifosato, resistente ou não a CCase, né? Então, esse é o seu primeiro caso. Se ela não for resistente, você provavelmente vai ter que trabalhar com aplicações sequenciais, com mais de uma aplicação, né, e com doses mais altas desses produtos, base glifosato e base CCase. Podendo, em algumas situações, também entrar o amonoglifosinato, né, a eficácia é um pouquinho menor, mas ele pode entrar no sistema de manejo associado ou não, e nesse caso, esses três, aos HPPDs. Então, quando a gente pega, se fosse planta menor, HPPD e atrazina, né, funciona muito bem. Então, esse pacote todo no milho não tem solução. Provavelmente aplicações sequenciais entram no glifosato, né, a CCase, no caso do milho você não vai poder utilizar, né, que é no meio do milho, então vai ser glifosato, e no caso de atrazina com HPPD e a possibilidade do amonoglifosinato.
ok? Vamos lá para outra pergunta. O André, um colega aqui, o André Shimomura, aqui da Damar. Bom dia, Degas, bom dia. Gostaria de comentar sobre a situação do leiteiro resistente ao glifosato, acho que isso já foi comentado, né? Sobre o que aconteceu. Bom dia a todos, vamos ver. Ok. Bom, tem aqui, eu não sei quem que é, mas está falando que é o Japa Louco, né? Eu me lasquei com os 4 tipos de folha larga e 2 folhas estreitas nessa safra passada. E que pena, acho que várias pessoas se lascaram, viu? Vamos ver se a gente pode ter contribuído para a gente evitar que se lascar na próxima safra também, tá bom? A colega Divânia, aqui da Embrapa, ela está perguntando o seguinte: o glifosato é usado de forma mais intensa nos países tropicais, onde os casos de resistência aumentaram de forma mais acentuada? Não. Divânia, o glifosato é utilizado em todos os países, né, que são grandes produtores de grãos, né? Nas culturas perenes também, né? Em jato dirigido, mas nas culturas de grãos. Isso tanto nos países temperados, como Estados Unidos, europeu, enfim. O que nós temos aqui, no caso do Brasil, nós temos 2 safras, né? Então nós acabamos utilizando um pouco mais do que utilizamos nas 2 safras, mas é por igual em todos os países. Bom dia. Bom dia, então, a colega Delba, com a entrada das plantas RR e uso único do glifosato, perdeu-se o manejo de mecanismo de ação e modo de ação. Exatamente isso que nós colocamos, né? A pressão de seleção por uso de um único produto, né? Não é culpa do glifosato, né? Nem das plantas daninhas, foi a questão da utilização da tecnologia. A Divana também está perguntando como o pé de galinha pode emergir durante o desenvolvimento da soja. Qual seria o melhor controle imediatamente após a colheita da soja? Pois é, Divana. Principalmente com essas cultivares hoje indeterminadas, né, a gente acaba tendo penetração de luz, mesmo com a soja já fechada. Então, como eu mostrei para vocês, o gráfico de emergência do pé de galinha é um pouco mais extenso. Então, mesmo com uma germinação menor, que é basicamente dependente de temperatura e umidade, mas também um pouco de luminosidade, ele pode germinar no meio da soja, a gente vê isso, né? Então, assim, infelizmente ele pode ver isso, e a gente deveria fazer o quê? Não deixar, primeiro, que tivesse emergência tardia, e de novo, né? Palhada, pré-emergente, e um pós-emergente que pega essas primeiras plantas e a cultura bem fechada, né? Porque aí não vai só dar aquela planta grande para a cultura subsequente. Okay? O professor Rony, né, Batista, aqui nosso colega aqui de Bandeirantes, Rony, um abraço para você. Encontramos muitas áreas de carreadores muito sujas e que sofrem muita deriva e subdose por escolha inadequada de técnica de aplicação. Imagino que isso possa ser contribuído para a resistência. Boa pergunta, viu, Rony? Porque lembra que eu falei que a gente achava no passado que a resistência era só por altas doses, né? Hoje a gente viu, como eu mostrei para vocês, que também acontece com subdose. Na verdade, quando a gente aplica, independente da deriva, quando a gente aplica determinado produto numa área, tem plantas que recebem mais produtos e plantas que recebem menos produto. Eu lembro muito bem do professor Edivaldo Verini, né? Um grande amigo e pesquisador sensacional, falava. Então, já tinha uma seleção por subdose dentro das próprias áreas. E a deriva também, que na verdade já está tendo doses menores, também, se chegar algumas plantas, pode estar tendo essa seleção. Então, assim, deriva, alta dose, subdose, a questão toda da resistência é constância de aplicação, mesmo produto, por anos seguintes. Então, é isso mesmo, Rony, você está certo. O Joilson está colocando o seguinte: condições edafoclimáticas das diferentes áreas de produção podem influenciar no surgimento da resistência de plantas daninhas? Não, Joilson, essa é uma boa pergunta. Na verdade, vamos lembrar assim, a resistência ela acontece por uma pressão de seleção pelo herbicida, ok? Então, assim, vai ter que ter a introdução do agente químico para fazer a seleção. Mas as questões edafoclimáticas podem ser diferentes? Podem, principalmente pela facilidade de dispersão, por mexer com a eficácia desses produtos, né, e por ter adaptação de determinadas populações mais fácil ou mais difícil para determinadas situações. É por isso que eu mostrei aquele gráfico de pé de galinha, porque a gente vê que o pé de galinha, como ele está espalhado no Brasil todo, então assim, ele já se adaptou a várias regiões edafoclimáticas, né. Um caso muito interessante é o do amargoso. Quando apareceu o amargoso resistente, que nós identificamos primeiramente no Paraná, primeiro no Paraguai, depois no Paraná em 2008, os primeiros casos experimentos que a gente fazia a campo, quando dava uma geada, Joilson, queimava, matava todo o amargoso. Então, o que a gente falava? Isso aqui é uma planta que vai dar problema do Paraná para cima. E o que a gente viu, o que aconteceu? Que ele foi se adaptando, na planta daninha, é isso mesmo, foi feita para se adaptar. O próprio professor Verini falou que a melhor definição de uma planta daninha é aquela
que ela é resistente ao controle, né? Ela foi feita para não ser morta, né? E hoje a gente já vê relatos de capim amargoso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Argentina, né? Os colegas, por exemplo, o Mauro, o Rizardi, o Mário Bianchi, têm mostrado trabalhos com capim amargoso no Rio Grande do Sul. Então, de novo, né? As condições climáticas são importantes, mas as plantas daninhas sempre acabam dando um jeito, né? Pode facilitar para umas ou para outras, mas basicamente a resistência vai ser para a questão de utilização, de pressão de seleção pelo mesmo agente químico. Vamos ver. Jefferson Pereira. Jefferson, vamos lá. Como diagnosticar, classificar em campo o início da resistência de plantas daninhas a herbicida? Boa pergunta, Jefferson. Na verdade, a gente tem que tentar separar o que pode ser um caso de planta tolerante, quer dizer que ela já é mais difícil de matar, planta resistente ou uma má aplicação, né? A tecnologia de aplicação inadequada. Então, o que a gente sempre tem feito nos casos de resistência, a gente tem que comprovar em casa de vegetação em laboratório. Mas nos casos dos produtores, né, primeiro que a gente recomenda é o seguinte: aplicou, sobrou, pessoal, tenta fazer uma pequena faixa, uma pequena área, com o mesmo herbicida, né, com doses maiores, e aí pode ser até com costal, se for o caso. Porque você vai ter certeza que aquela dose agora está sendo bem aplicada, quer dizer, não teve problema com a tecnologia de aplicação, se essas plantas estão ou não sendo controladas, certo? Então a ideia é sempre fazer com a mesma dose que utilizou e com uma dose 2 vezes maior. Que aí você pode ter no campo já indícios, né? E depois, se essas plantas escaparem, Jefferson, eu recomendo para você procurar um especialista, um colega. A gente tem recebido semente de vários cantos do Brasil, pode mandar para a gente na Embrapa, que a gente faz o teste, ou outros colegas da região que você esteja, outros herbologistas que podem te ajudar, ok? Então dá para fazer repetição no campo a primeira vez, e aí sim, se não controlou, opa, então aí começa a ter suspeita. A suspeita tem que ser feita em casa de vegetação em laboratório, ok? Vamos ver a Fabrícia Oliveira. Está falando, sabe-se que algumas plantas daninhas podem ser manuseadas em forma biodinâmica. Algumas espécies daninhas podem afastar algumas pragas. Além do controle, pode se dar de forma mecânica parada. E como eu falei, Fabrícia, fiz questão de mostrar aquele meu segundo slide do manejo integrado, né? Então, assim, em qualquer sistema de produção, inclusive no orgânico, né, nós temos alternativas muito interessantes. No nosso sistema dito normal, nós temos também incorporações de várias práticas, né? Por exemplo, muitas dessas plantas, provavelmente o amaranto, né, veio no quê? Veio semente de azevém, que provavelmente pode ter entrado do sul, pode ter vindo em soja para fazer ração. Então, trânsito de máquina, uso de semente adequada, método mecânico, método cultural que eu mostrei para vocês, cultura verde, palhada é sensacional, né? Uma boa instalação de cultura, então tudo isso faz parte. Por isso que eu fiz questão de colocar do manejo integrado, né? O químico é uma coisa extremamente importante, mas tem que ver num contexto maior. A Fabrícia, de novo, se eu já presenciei propriedades que lidam bem com as plantas daninhas e mantêm a população alta. Bom, se for em área de produção, Fabrícia, as plantas daninhas têm mato competição, né? Então, elas provocam mato competição, então você pode ter perda de produtividade. Vai ser todo um sistema de convivência, isso é feito muito com culturas perenes, né, que eu acho que pode ser extremamente interessante, ou semi-perenes. Com culturas anuais é muito complicado essa questão de convivência, né? Você pode ter faixas, você pode ter culturas intercalares, mas com planta daninha é meio complicado. Okay? Vamos ver aqui. A Ana Panisson, pessoal, desculpa se eu, na hora de falar o nome aqui, eu erro na pronúncia correta, tá? A Ana Parnisson está perguntando o seguinte: não seria de pensar em opções de controles usados na agricultura orgânica para o controle de banco de sementes, dessas plantas daninhas resistentes? Ana, foi exatamente o que eu coloquei naquela questão, no slide que eu coloquei de conceito de controle, né? Então, de novo, diversidade, diversificação, e o problema é geral, mas o controle é local. E não pensar na questão do químico. O químico faz parte do integrado. Por isso que eu fiz no slide, eu fiz questão de colocar, começa com cobertura verde, que pode ser cultural, da própria cultura para cobertura. Isso vai fazer palhada, isso é questão do controle cultural, né? Depois vai ser o quê? Plantio na época correta, da variedade correta, num solo bem adubado, bem equalizado, né? E o controle químico é sempre a última etapa, né? Mesmo sendo muitas vezes a mais importante. Por quê? Para ajustar todo esse controle integrado. Por isso que as táticas que são utilizadas na agricultura orgânica, né, na verdade são as mesmas, tirando o controle químico que deveriam ser utilizados na agricultura convencional, e muitas vezes são utilizados. Concordo plenamente, foi isso que a gente quis colocar naquela questão conceitual. O Joilson, novamente, Lima, pergunta qual a possibilidade e viabilidade de introdução nas áreas de produção com presença de plantas daninhas resistentes. Olha, Júlio, se você já está entrando
por exemplo, pegando um arrendamento que tem uma área de plantas resistentes, você vai ter duas certezas. Eu sempre coloco isso nas minhas apresentações. O controle vai ser mais difícil e vai ficar mais caro. Então, a prevenção é sempre melhor que a remediação, né? Só que nós não somos seres, né? Seja nós técnicos, pessoalmente, ou produtores, preventivos, né? Nós sempre somos reativos. Então vai ser mais difícil. Mas são as soluções temos, né? Só que é mais complexo, mais difícil e normalmente um pouquinho mais caro, certo? Mas, é esses estudos que nós tentamos mostrar para vocês aqui com essas 3 espécies. Okay? O Joelson ainda pergunta do material da mesma espécie, de outras áreas, aumentar a variabilidade. Essa é uma coisa interessante. Por exemplo, no caso do azevém, qual que era a ideia? Será que se a gente deixar essa área, por exemplo, sem o herbicida, por exemplo, no caso do glifosato, nas áreas que tem presença de azevém resistente, a população pode retornar? Ou se a gente introduzir uma população não resistente, tiver cruzamento, essa população pode voltar a ser suscetível? Já tem trabalhos que mostram isso. É bem possível. Lógico que isso tem que ser com polinização cruzada, né? E outras situações são mais difíceis. Sempre cito o caso desse leiteiro que eu mostrei para vocês. Então, o histórico que nós tivemos, histórico de resistência LS, por incrível que pareça, os leiteiros que aparecem ainda hoje nas áreas, a grande maioria ainda são resistentes a LS, né? Então, são populações que se perpetuaram, né, e passaram essa resistência para as populações seguintes, né? Mas é possível, não é uma situação fácil, acho que em alguns casos é possível. Tá bom? A Delba fez várias observações, muito obrigado, Delba, pela Delba Vilela, né? Falando sobre a questão de manejo, a questão da agricultura orgânica, melhores práticas agrícolas, né? E ela colocando aqui, me refiro às poucas plantas daninhas que sobram do manejo, fazer monda, catação, né? Delba, essa é o básico da resistência. Lembra que eu mostrei naquele primeiro mapinha? Quer dizer, a resistência aparece com uma planta, numa reboleira. Então, se a hora que apareceu aquela planta a gente fosse lá e catasse, né, arranquio mesmo, né, enxada, né, tá bom, pode ser feito? Deve ser feito. O problema só é da gente tentar fazer isso depois que a população está muito alta, aí já não tem mais jeito. Então, assim, monitoramento, primeiros focos, primeiras plantas, fazer o controle manual, mecânico, arrancar, fundamental. Corretíssima, Delta. E ela também fala assim, pelos resultados que o senhor está mostrando, a combinação de herbicidas pré e pós são essenciais. Nós passamos por algumas fases, Delta, do controle químico, né? Então a gente começou com os prés emergentes, né? Para tirar a cultura do limpo, sem fazer nada. Depois veio a questão dos pós-emergentes, principalmente por causa do plantio direto, foi muito bom. E eu tenho falado hoje que não existe mais produtor de pré ou produtor de pós. Quando a gente fala em controle químico, né? Um bom produtor é que pega as boas características do pré-emergente, não é mais aquele pré para tirar a tua cultura no limpo totalmente, é para te dar um residual, como eu mostrei, é para achatar a curva, igual a da Covid, achata a curva e deixa uma situação mais tranquila para o pós-emergente. Então, assim, eu diria que hoje, né, essa combinação de pré com pós-emergente é extremamente interessante, pensando sempre em mecanismos de ações diferentes. Não adianta utilizar o pré com o mesmo mecanismo do pós, né? Então, assim, a combinação, eu acho que faz parte do controle químico hoje atual, futuro e o mais interessante. Vamos lá, pessoal, tem várias perguntas aqui. A Michele, né? Sou aluna de mestrado e meu projeto é analisar extratos de plantas como inibidores de plantas daninhas. Não consigo germinar a buva para os testes. Então, vamos lá, Michele. A buva é uma das plantas mais complicadas para germinar. Primeiro, vou dar alguns toques. A buva germina uma semente muito pequena. Então, coloca ela num vaso, no substrato, né? Seja em terra ou no substrato. Não mexa nessas plantas, e você pode colocar jornal em cima dessa planta, isso é feito nos Estados Unidos, aí umedece com o jornal em cima. A gente normalmente coloca o substrato, joga as sementes de buva e coloca pequena quantidade de palha, ou própria areia, mas é pequena mesmo, porque não pode ser muito grande, porque a buva é uma semente fotoblástica positiva. Se ela não tiver luz, ela não germina. Então, assim, essa condição de palhada é só para ter uma cobertura bem fina, tá? E umedecer bem. Você pode fazer, então, superfície, pode colocar um jornal em cima, uma leve, jogar palhada só para quebrar um pouco, deixar a semente um pouquinho protegida, ok? O Michael também, que já fez uma pergunta, obrigado, Michael, pela tua participação, ele está perguntando assim, com a saída do paraquat, né, do mercado, vamos perder uma ferramenta, né, e vai operar o controle de plantas resistentes? Pois é, Michael,
são questões, em princípio, toxicológicas, né? Porque se a gente for pensar o paraquat como opção de manejo, é um produto extremamente importante, né? Apesar de hoje nós temos algumas populações de buva resistente a paraquat, mas um produto não seletivo, né? De ação total, de contato com o paraquat, vai fazer falta, principalmente naquelas situações de pré-semeadura ou pós-semeadura, né? As questões do manejo. Então nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado, né? Ver que a gente pode viabilizar com o paraquat, mas é um produto que vai trazer algumas dificuldades no manejo, isso para todas as regiões do Brasil, né? Então aqui o Giuseppe, aproveitando que ele já respondeu para a Michele, né, que para germinar a buva, Michele, o Giuseppe está ajudando aqui, não enterrar muito, e as sementes são fotoblásticas positivas, aquele que eu já respondi para vocês. Então aqui de novo o Michael, mais uma pergunta. Milho de segunda safra, na sua maioria, é resistente ao glifosinato. Aí sobra só para os graminicidas. Então provavelmente agora você está perguntando de plantas voluntárias, né, Michael? Quer dizer, aquele milho que sobra, enfim, as plantas voluntárias que vão estar dentro da lavoura de soja, dentro da lavoura de algodão, que são, se for transgênica, né, pode ser transgenia para glifosato, quer dizer, o glifosato não vai controlar, e se for a monoglifosinato também não vai controlar, exatamente, vai sobrar só para CCAs. Então, na verdade, eu não falei, né, mas nós também temos outras plantas daninhas resistentes, né, que é milho, soja e algodão, né, que são resistentes àqueles herbicidas que elas foram criadas para ser culturas resistentes. Se essas plantas aparecerem dentro das lavouras, vão ser plantas daninhas, né, voluntárias de outras culturas. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver. A Gabriela está perguntando se já possui controle biológico para as plantas daninhas. Poxa, Gabriela, né? Gabriela Freire. Boa pergunta, Gabriela. Já infelizmente, né, a gente tem que lembrar da dificuldade de planta daninha, quando a gente fala de inseto, de doença, porque normalmente a gente tem uma população sempre heterogênea, né? Então, assim, a dificuldade de a gente ter uma população só, por exemplo, só leiteiro, só pé de galinha, só caruru. Então, primeiro, se a gente tivesse um controle biológico, ia controlar só o caruru, não ia controlar outra população. Então, essa é a primeira dificuldade. Mas já teve casos de sucesso, sim. Né? Teve casos de sucesso na Austrália, né, de introdução de controle biológico. Na verdade, já teve, inclusive por lebre, né, ou por uma lepidóptero, e existem herbicidas, bioherbicidas nos Estados Unidos, né, também para controle. Já se pensou muito em populações homogêneas, por exemplo, aguapé, né? Aguapé, que é um grande problema de represas, quando só tem aguapé. Então, assim, um controle biológico de aguapé seria uma coisa interessante, né? Porque você pode colocar um agente, né, e fazer o controle. Já teve desenvolvimento de fungo para controlar leiteiro, como Miltospora para leiteiro, por exemplo, inclusive o colega Dionísio, o Tadashi trabalharam muito com isso, só que o grande problema é o seguinte, funciona bem em casa de vegetação. A hora que leva para o campo vai ter que ter aquele tripé lembra do tripé da fitopatologia, né? O hospedeiro que nós temos, o patógeno e as condições climáticas, aí não temos. Então, assim, é difícil, mas tem muita gente estudando, sabe? Então, algumas dificuldades, tomara que seja uma coisa para o futuro muito, muito promissora e que apareça alguma coisa boa. O Antônio Ferreira Neto, Neto, tudo bem? Obrigado, doutor Fernando. Sabemos que os herbicidas são uma ferramenta para manejo, mas como está a pesquisa com produtos biológicos? Então, é mais ou menos isso que eu falei, viu Neto? No Brasil tem pouca gente trabalhando, no mundo tem muita gente com essas tentativas, eu acho que vai funcionar bem para essas populações homogêneas, né? Nós temos algumas situações que só tem tiririca, beleza? Se tivesse um agente para isso, e como eu falei, para Guapé, e a possibilidade que isso no ambiente seja viável de funcionar no campo, né? Ok. Parabéns, alguns agradecimentos. Pessoal, todo mundo que está mandando parabéns, agradecer, muito obrigado pela... Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Deixa eu ver a apresentação, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Josiane Carbone aqui está falando que o cenário é preocupante, realmente é preocupante, né? Mas vamos colocar como desafiador, né? Nós estamos nessa pandemia preocupante, desafiador. Você vê, a gente ouve toda gente pesquisando vacina, pesquisando medicamentos. Tá? Acho que a ideia de mostrar uma situação dessa é para também estimular, né, esses desafios que nós temos. É preocupante, mas é desafiador, né? O colega Silvio Bidel, Silvio, que bom falar com você aqui, né? O Silvio foi um daqueles que eu mostrei para vocês, que professor lá de Santa Maria, com bastante trabalho em Amarantos, que também tem nos dado bastante informação. É uma pessoa que vocês podem procurar, quem estiver no Rio Grande do Sul, aí, ótimas informações, assim como os outros colegas, né? O João Rafael está falando para postar novamente o e-mail para que possa entrar em contato. Ô, João, depois eu acho que eu posso perguntar para o Hugo, essa
apresentação vai ficar disponível no YouTube que vocês acessaram, acho que da Embrapa, tá? Então, depois, se alguém, inclusive, quiser uma parte da apresentação, algumas partes da apresentação que eu possa mandar, fica à vontade, viu, pessoal? Pode entrar em contato, eu acho que o meu e-mail vai ficar disponível, mas se você quiser anotar de novo, é fernando.adegas@embrapa.br, ok? O Odenir de Barba, não sei se é o sobrenome ou é de Barba mesmo, né? Ele está comentando que Fernando, tem em mente que a cobertura e a palhada hoje é uma das grandes ferramentas do manejo de plantas daninhas. Odenir, eu tenho em mente e no coração, e acredito fielmente os resultados de pesquisa mostram. Cobertura e palhada é fundamental para o controle de plantas daninhas. Você está corretíssimo. Parabéns. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Rafael Prado está fazendo a seguinte pergunta: qual a expectativa para a dicamba como um novo herbicida a ser inseridos no programa de controle visando a diversificação? Rafael, obrigado pela pergunta. Quando a gente vai dar treinamento e palestra, sempre aparece, eu tenho sempre um slide que eu mostro as futuras tecnologias, né? Hoje não, era um pouco mais curto, né? Então, o que a gente tem, quando as pessoas perguntam assim, como é que vai ser o impacto das novas tecnologias transgênicas, né? Que estão no mercado. Então, eu sempre cito que tem o glufosinato do amônio, que já está aí, acho que vai ser muito interessante, principalmente se a gente conseguir, de novo, baixar a curva, que não é da Covid, mas é do tamanho das plantas da população, acho que ele vai completar bem pós-emergência, também pode ser utilizado no manejo. E essas auxinas que estão vindo no mercado, seja com a soja Enlist, ou seja com a soja Extend, né, que é 2,4-D, já mais utilizado do que o dicamba, né? Então, lembra, auxinas são produtos para controlar basicamente folha larga em pós-emergência, né? Então, por exemplo, para caruru e para leiteiro, esses que a gente tem poucas opções em pós-emergência, basicamente só Protox, que é resistente LS, acho que vai ser uma ferramenta interessante, né? Para outras plantas, para outras folhas largas, né, também. Mas a minha grande preocupação, na verdade, Rafael, lógico que o caruru tem aumentado, mas é que são as gramíneas, sabe? Então, monocotiledôneas para a gente vai ser um grande problema. Então, assim, o meu maior receio naquele futuro que eu mostrei para vocês, que a fase 3 é com gramíneas. Mas em determinadas situações, acho que vão ser algumas ferramentas, né, com todos aqueles cuidados, né? A gente tem que ter, são produtos muito específicos para folha larga, baixas concentrações, já pode dar problemas para culturas que são próximas, culturas sensíveis, mas pode ser opções aí no futuro. Tá bom? O Juan Brugueira está perguntando para capim rabo de burro, né? Não é a parte da nossa apresentação, né? É o capim anone, provavelmente, que você está chamando, né? Muito no sul também, algumas situações na região central. Lembra, de novo, eu não sou especialista nisso, acho que tem vários colegas, principalmente do sul do Brasil, que podem te ajudar mais, né? Sugiro você contactá-los, mas só para adiantar, né? É o capim também, que é muito sensível a estágio, né? A gente tenta pegar torceira, depois de torceira vai ser poucas situações, né? O próprio glifosato começa a patinar, né? Tem suspeitas também de maior tolerância, né? Produto, ou os ACCAs, então não muda muito, tá bom? André Luiz Migueli perguntando quais opções de manejo pré e pós-emergente para vassourinha de botão na cultura da soja. Bom, já está saindo um pouco aqui do enfoque da nossa palestra, né? Mas a vassourinha de botão é uma planta que tem aumentado muito, a gente tem trabalhado bastante, com muita ajuda dos colegas lá da região de Sorrisos, eu sempre agradeço o pessoal da Mundo Agri, o pessoal da Coacem, colegas de outras empresas, colegas que têm nos ajudado bastante. E assim, vassourinha de botão é uma planta mais complicada ainda, porque esse período invernal, ela é uma planta perene, mas que ela seca totalmente no inverno, né? Então, se a gente não tiver um controle dessa planta na cultura da soja, após a cultura da soja, ou no milho ou no algodão, ela vai ressurgir de novo da cultura da soja para frente, ou nessas culturas, rebrotar e vai ficar muito difícil. Os prés funcionam muito bem para a vassourinha de botão, e aí, entre os pós-emergentes, né, que a gente possa trabalhar, controlar, ainda é glifosato e amoniglifosinato, duas boas opções, e os protóxicos têm funcionado bem, né? Principalmente flumeoxazina e sarfiacil. Acho que isso que é o principal compostos e produtos para a gente utilizar para vassourinha de botão. O Michael, de novo, está falando que nas áreas com S-metolacor já observaram escapes de outra espécie de trapoeraba que não era normal. Bom, em princípio, eu não tenho visto reclamações, Michael, com escape específico de trapoeraba. Existem alguns casos que talvez o S-metolacor, né, a gente sempre fala do dual, é um produto que é muito limitado por as características físico-químicas, questão de umidade, né?
Então tem que tomar um pouco de cuidado que se alguns escapes possam ser relacionados à tecnologia de aplicação ou às condições de aplicação. Mas em matéria de tolerância ou resistência, a gente não tem visto nada, pelo menos eu não tenho recebido, né? Aqui mais os colegas, o colega Dionísio. Ô Dionísio, obrigado pela participação, pela dica aqui, também essa apresentação é nossa, sempre lembrando disso, né? O Neto também agradecendo e falando que uma das ferramentas, pesquisa biológica, eu respondi, vamos ver aqui. A Jéssica Mendonça está perguntando se existe alguma previsão de lançamento de novas moléculas de herbicidas no mercado. Ô Jéssica, boa pergunta. Moléculas, a gente tem previsão de algumas moléculas, sim, de mecanismos de ação já conhecidos, né? Então, sim, desse mecanismo já conhecido. E ainda bem que nós ficamos sabendo, né, que as empresas estão investindo bastante para isso, nas empresas que têm empresas de pesquisa, né, com algumas perspectivas para novos mecanismos de ação, talvez daqui a, pelo menos os produtos já possam estar no mercado mundial, talvez daqui a 2, 3 anos ou um pouco mais. Tomara que isso chegue para o Brasil logo. Então, assim, a perspectiva não era muito boa, né, a gente achava que ia ter um vácuo maior, então me parece que tem coisas boas, né, as empresas não estão investindo muito, em capital humano, financeiro, né, e produtos novos a gente vai ter, mas o mecanismo já é conhecido. E a possibilidade é que, talvez há 3, 4 anos, pelo menos a gente já viu 2 mecanismos, né, ou 2 possibilidades de mecanismo diferentes, acho que isso vai agregar muito para frente. Pessoal, desculpa se eu pular alguém aqui, tá bom? O Hércules está perguntando, será que ele pode assistir a palestra depois? Eu acho que sim, Hércules, vai ficar gravado no YouTube da Embrapa, tenta entrar lá depois, né, na parte da Embrapa você pode gravar, né? O Rico agradecendo aqui, obrigado Rico, obrigado pelo pessoal que está gostando muito, está agradecendo e gostando da palestra, que bom. O Luiz Augusto Ferreira está perguntando qual planta daninha considerada hoje como de menor importância pode vir a causar problema no futuro. Luiz, aquela bola de cristal que eu mostrei ali era só figurativa, é muito difícil a gente saber, né? O que a gente sempre colocou, Luiz, é que assim, as plantas que estão mais disseminadas no país, elas vão ter a maior área de pressão de seleção, então só com as perspectivas se tornarem mais complicadas. Por isso que a gente sempre falava do leiteiro, do pé de galinha, do próprio picão, né? Que está em todo canto do Brasil. Então essas são potencialmente mais propensas a aparecer populações resistentes. Mas eu tenho me incomodado muito com algumas plantas que não eram problemas e acabam se adaptando a alguns sistemas de produção. Vassoureira de botão é um caso típico, né? Tem a murdânia também lá em cima, né? Murdânia de flora. Então, assim, é difícil falar quais, mas as plantas mais dispersas e algumas de mais difícil controle é que tem maior possibilidade, tá bom? O Caio, a Josiane está agradecendo, agradeço. O Caio Santi Rossi está falando, adegas, excelente abordagem, a apresentação poderia abordar a importância de limpeza de maquinários e benefícios no sentido de entre fazendas. O Caio, já falei rapidamente isso, mas pessoal, controle preventivo é que funciona melhor. Muito dessas plantas, sementes de plantas daninhas, é por causa do trânsito de máquina, que é muito intenso no Brasil, né? As colheitas que é feito lá na Bahia, por exemplo, na região lá de Luiz Eduardo e o complexo, muitas máquinas saem do MS, saem do Paraná, saem do Goiás, saem do Rio Grande do Sul. Então a gente acaba fazendo o quê? Leva amargoso e traz vassourinha de botão. Então, assim, limpeza de máquina, eu sei que é muito difícil, pessoal, mas limpeza de máquina é fundamental. Isso serve também para sementes de boa qualidade, por exemplo, de milheto, de braquiária arrusiense, são ótimas ferramentas, mas podem vir também com semente de planta daninha, ok? Bem lembrado, viu, Caio? A gente sempre tem que levar isso aí. Como evitar, o Jefferson Pereira, como evitar a ocorrência de resistência múltipla? Jefferson, aquele meu slide. Diversificação, diversidade e o sistema integrado, né? No caso do controle químico, mecanismos de ações alternativos, associados ou rotacionados, ok? E todo o pacote de manejo que vai evitar a resistência múltipla, ok? O Júnior Sandri está perguntando se a utilização do sulfentrazone tende a crescer nos próximos anos com pré-emergente de soja. Júnior, eu não digo nem só do sulfentrazone, eu digo todos os pré-emergentes. E os PPOs, os protócolos, vão ser muito importantes, por causa, principalmente, de algumas resistências que nós já temos ALS, mas os ALS também, né? Então, os prés, de uma maneira geral. O sulfentrazone é uma ótima opção, assim como outros, como tem o flumersazinho, como tem diclosulan, tem outros tantos. Então, eu acho que vai crescer o pré-emergente como residual, a ideia de residual, não pré para tirar a cultura no limpo, acho que vai crescer de uma maneira geral. Ok? Aqui. O Jordi está falando
Vi seu trabalho referente à resistência das plantas daninhas aqui do Oeste Baiano. Como ficou nesse trabalho? Ficou em xeque a resistência na F1, resistência de caráter hereditário. Eu não sei qual, não entendi, Jordi. Referente à resistência das plantas daninhas aqui do Oeste Baiano. Nesse trabalho ficou em xeque a resistência na F1, a resistência é caráter... Bom, para ser considerado resistência, Jordi, tem que ter o caráter hereditário. Então ela tem que ser assim. O herbicida que controlava naquela dose não controla e ela tem que passar para as gerações subsequentes, né? Então ela tem que ser herdável. Se não for herdável, ela não pode ser caracterizada como resistente. Por isso que o pé de galinha até demorou para aparecer um caso relatado como resistência, porque a gente fazia os testes e ele não herdava a resistência, né? Então precisa ser resistente sim. Deixa eu ver mais algumas. Pessoal, acho que o nosso tempo está terminando aqui. Tem mais 4 minutos, deixa eu dar uma olhada. Eu vou pedir o seguinte, aqueles que eu não conseguir responder, eu não sei se vai ficar listado, mas senão vocês podem mandar para mim por e-mail ou no WhatsApp, a gente tenta responder, tá bom? O Márcio está falando da dificuldade de controlar a trapoeraba na soja. Pessoal, por causa do estado de trapoeraba também, e aquele estádio que eu mostrei para as plantas para trapoeraba com glifosato é menor ainda, porque a trapoeraba é uma planta tolerante, né? Então a trapoeraba, o estádio é muito parecido com os pés de galinhas que eu mostrei para vocês. Passou um pouquinho, vai ser uma planta difícil de controle. Aqui o pessoal falando de pé de galinha. O Lucas Santos está fazendo uma outra pergunta aqui. É possível induzir resistências em plantas da lavoura, mecanismo de ação com subdose, principalmente olhando o lado? É possível, isso que eu já falei. A resistência com subdose funciona. Quer dizer, funciona não. Ela trabalha com subdose, principalmente quando você começa a ter o cruzamento de genes com aquelas plantas que sobram da subdose. Então, possivelmente você tem uma organização poligênica que vai dar uma característica inicialmente de tolerância e depois a questão de resistência para a planta. O Marco Aurélio está falando de implementação do manejo outonal. Excelente estratégia. São coisas antigas, mas são os conceitos, né? Vamos ver aqui. O André Shimohiro de novo. Falando de controle químico, vemos que as grandes diversificadas de mecanismos de ação estão nos pré-emergentes. O que fazer para aumentar a conscientização? André, acho que a gente precisa mostrar esses resultados, né? Mostrar no campo, mostrar a viabilidade. Eu falo assim, o produtor deveria testar, experimentar um pouco pós-emergente, que é a mesma coisa que faz com cultivares, né? Então, assim, acho que os pesquisadores têm mostrado isso. O caminho é tentar testar. Que funciona e pode ser interessante. E é interessante. De novo, problema geral, resultado tem que ser local. Pessoal, eu vou escolher, eu vou pegar só mais uma aqui, uma pergunta, porque nós vamos ter que fechar aqui, do Murilo César, que está falando o seguinte: com relação aos estádios para qualquer planta daninha, é sempre importante aplicar duas folhas. Murilo, duas folhas basicamente deveria controlar tudo que é planta daninha, né? Algumas plantas toleram estádios maiores, como vamos ser para vocês, por exemplo, a LS, para cada um pouco mais, outras menos. Então, assim, planta daninha, a maioria dos herbicidas foi feita para controlar em estádio menor. Aí vem, por exemplo, pega um produto como glifosato, que pega plantas maiores, nós acostumamos com isso, né? Então nós vamos ter que voltar a entender isso, certo? Mas, no geral, os melhores controles de plantas daninhas pós-emergentes são feitos com plantas pequenas. Pessoal, eu vou pedir desculpa, infelizmente eu não tô, tem várias outras perguntas de novo, né? Não sei se isso vai ficar, Hugo, aberto para a gente poder responder, senão, pessoal, pode mandar por e-mail, desculpa, são várias perguntas, eu realmente, talvez eu tenha sido um pouco prolixo, eu tentei ser um pouco rápido, mas eu agradeço novamente a participação de vocês, acho que é um tema importante. De repente a gente pode tentar fazer um outro webinar sobre isso. Vai ter um webinar especificamente de manejo, que vai ser feito pelo colega de Olívio Brasileiro. Então, muitas dessas perguntas podem passar para ele, tenho certeza que ele vai poder ajudar a vocês. E eu espero que a gente tenha sido ajudado com algumas informações, atualizado. E mais que isso, espero que todo mundo passe bem por esse período meio complicado, né? Bem complicado, pessoal. E eu não quis, quando eu fiz algumas observações, comparações com a Covid, não quis ser nem um pouco chocoso, não, mas para ver que alguns problemas a gente age da mesma maneira. Planta daninha, a gente tem que diminuir a curva, diversificar alternativas de tratamento, né, e fazer as coisas certas na hora certa, senão a situação vai ficar muito complicada. Hein? É o que a gente passa por aí. Espero que todo mundo tenha um bom restante de dia. E só, Hugo, se você me der um prazer, eu não sei se... Fala para todo mundo tá seguro aí. Esse domingo é dia das mães, né, pessoal? Que todo mundo, acho que muita gente vai passar longe da mãe, porque a mãe não vai estar perto. Eu espero que todo mundo, que as mães de vocês estejam seguras, que a gente possa ter um bom dia da mãe, mesmo longe. Eu acho que a minha, não sei se ela está assistindo esse programa, mas minha mãe e meu pai estão no sítio, né? Espero que estejam. Minha mãe é italiana, está louquinha para sair do sítio, para sair. Se minha mãe e meu pai tiverem mãe,
Um beijo, bom dia da tarde. Tenha gostado. Não fala que o filho está velho, não, porque está magrinho, não. A situação do Covid. Pessoal, obrigado por tudo, um prazer, a gente está sempre à disposição agradecer também todo o apoio do pessoal da NCO, toda essa aparato que eles tentaram fazer para viabilizar isso. Hugo, você e equipe, muito obrigado, a todos os colegas da Embrapa, a todos os amigos que participaram, que mandaram as perguntas. Vamos lá, vamos passar por essa e boa safra para frente para todo mundo. Exatamente, doutor Fernando. Boa safra para todos. Agradecer novamente a presença de todos, agradecer ao doutor Adegas pela apresentação. Lembrando que essa palestra vai ficar gravada no canal da Embrapa Soja no YouTube, para quem quiser ver novamente, quem quiser passar para os colegas que não puderam participar. E a gente vai ter uma série de palestras agora. Semanalmente a gente vai fazer uma live aqui no canal da Embrapa Soja no YouTube e vamos mandar o convite a todos. Também desejo um feliz Dia das Mães, para as mães que estão aqui, para as mães de todos. Doutora Degas, muito obrigado. E agora a gente vai encerrar a nossa transmissão, desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigado. Um abraço.